Milhões e milhões de igrejas, cada uma com a doutrina diferente. Abre-se uma Deus é Amor com um tipo de doutrina. Abre-se uma Assembleia com um tipo de doutrina. Abre-se uma Igreja do Véu com outro tipo de doutrina. Abre-se uma Igreja Adventista com outro tipo de doutrina. Abre-se uma Igreja Mundial com outro tipo de doutrina. E assim vai. Cada igreja com um tipo de doutrina, com um tipo de querer e de gosto, né? E aonde a Bíblia e o Deus não se diverte ninguém. Como encarar essa situação? Bom, eu vou passar a minha interpretação para vocês e vocês têm a de vocês. O que eu vejo com isso é que Deus não é a vontade de Deus que seja aberto uma igreja, mas é a vontade de Deus que seja pregado o evangelho, certo? Para Deus era para ter uma igreja só. Por que existem muitas igrejas? A divisão surgiu de quê? De um querer mais, outro querer menos. A doutrina dessa igreja está fraca e eu vou abrir uma igreja para eu botar uma doutrina mais segura que possa levar as pessoas a Deus, porque essa não vai a Deus. E tem outras igrejas que são abertas, não, essa doutrina está muito fechada, eu quero uma doutrina mais suave. Deus, esse jugo é de homem, não, tal. Então, por essas e outras diferenças, então, inventaram de cada um abrir uma igreja. Depois, no final dos tempos, começou uma guerra, porque cada um quer ocupar um posto, cada um quer um cargo. Isso é quem tem a chamada, o que não tem. O que é isso, pastor? Desembesto no final dos tempos. Cada um, o cara quer ser pastor sem condição, o outro quer ser cantor sem condição, grava um CD, grava 2, grava 3, grava 10, nem a mulher compra, e o cara vai pregar e nem a mulher dá glória. Então as pessoas não têm o chamado, mas querem assumir o posto. Então muitos não têm chamado para ser pastores, querem ser. Então, já que a igreja grande não coloca ele para cima, ele funda a igreja dele com a mãe, a neta e a filha, e vai até a vinda de Cristo, até a morte dele. Quer dizer que cada um quer fazer isso. Uns abrem porque acha que tem capacidade e é pastor, mas acha que está muito aberta a doutrina. Outros abrem para que abra a doutrina, outros abrem a igreja para fechar a doutrina e outros abrem porque querem ser liderança. E gerou essa confusão toda, e o que eu posso dizer pela minha fé, que Jesus disse que as pessoas que seriam salvos seriam os que olhavam para Cristo e que não olhasse e que não vivesse esse hábito. Seria bom que hoje vocês colocassem no coração de vocês que o alvo é Jesus Cristo e que vocês podem ir em qualquer igreja e podem ouvir qualquer pastor e nada de divisão. Porque pelas muitas igrejas não tem como haver condenação. Agora, por um ter nojo da igreja do outro, pode haver condenação, porque aí o diabo trabalha. O diabo trabalha porque Deus permite as muitas igrejas, não é a vontade dele. A vontade dele é que havesse uma igreja só. Então, Deus permite que sejam abertas as igrejas. Aí, o diabo começa a entrar no meio. Porque um começa a passar de uma igreja para outra e começa a confusão e gera uma política evangélica. Para resolver essa situação, eu quero ensinar para você nessa tarde que você deve ir em toda a igreja. Vou me contaminar, vai nada. O apóstolo Paulo diz, retenha para você o que você quer e deixe lá o resto que você não quer. O outro vem comer o que você não quer. E por aí vai. Então não sou contra a multidão de igreja, mas sou contra, número 1, a divisão de igreja, que um não pode comer a comida da outra igreja porque é contaminada. Um chama umas às outras de igreja de fundo de quintal. Então, se nós pudéssemos acabar com a divisão, não precisava acabar com as igrejas. Porque a divisão não tem nada a ver com a igreja. Por ela não ser um órgão da vontade de Deus, que a vontade de Deus era para ser uma igreja só, um povo tudo unido, mas Deus permitiu ela. Se permitiu, está permitida. Ela tem que permanecer. Mas não é que a permissão da igreja não vai fazer diferença, certo? Tanto na salvação do povo. Se um fosse na igreja do outro e um considerasse o altar do outro. Mas sempre um diz que o altar do outro é fracassado e o outro lá diz que o altar do outro é fracassado, é seita, é isso e aquilo. E essa política
tem levado e corrido risco à salvação. Agora eu vou terminar o vídeo e eu quero pedir para vocês se inscrever no meu canal, porque eu estou precisando de inscritos, gente. Me ajude, eu não cheguei nem a 1000. Olha. Quando eu chegar em 1000, eu vou fazer uma oração aqui bem bonita para vocês, agradecendo todos os meus inscritos e abençoando eles. Ajude um homem que quer pronunciar a palavra de Deus, que quer